Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no material que faz uma pergunta que parece simples, mas que, na verdade, desmorona muitas certezas. Uma pergunta fundamental, né? Exato. Afinal, o que é a igreja? A proposta aqui é uma espécie de viagem no tempo, sabe? Voltar lá nas origens para entender a ideia original. E o ponto de partida já é um contraste bem forte. Muito forte. De um lado, essa imagem da comunidade do primeiro século, o texto descreve como simples, viva e poderosa. E do outro? Do outro, o cenário que muitos conhecem hoje, cheio de denominações, regras e, segundo a fonte, muitas contradições. Entendi. Então, a nossa missão aqui é desempacotar essa ideia central de que a igreja não é tipo uma organização ou um prédio, mas sim um organismo vivo. Ok. Ok, vamos começar a puxar esse fio. E o mais curioso é por onde essa exploração começa. Não é com teologia complexa, nada disso. É com uma única palavra. Uma palavra. Uma palavra. A palavra que no original grego do Novo Testamento era usada é eclésia. Eclésia. Isso. A gente traduz como igreja. Mas o significado literal é um grupo de pessoas chamadas para fora. Chamadas para fora. E o que eu acho incrível é que a resposta já está no nome, sabe? A palavra original não tem nada a ver com prédio, com tijolo, com CNPJ. Nada disso. Nada. Significa os que foram chamados para fora. Ou seja, o foco desde o início sempre foi nas pessoas. Chamados para fora. Isso já muda completamente a perspectiva. E essa ideia de focar nas pessoas ganha uma imagem muito forte, quase poética, que o texto usa. Qual seria? Fiéis são como pedras vivas, Certo. e que juntas elas são edificadas para formar uma casa espiritual. Quer dizer, a casa não é o lugar onde as pessoas se reúnem. As próprias pessoas são a casa. Exato. E essa não é uma ideia isolada. A gente vê esse conceito de templo espiritual ecoado por todo o Novo Testamento. Em vários lugares, né? Sim, desde as cartas de Pedro até os escritos de Paulo. A ênfase é sempre a mesma. A estrutura é feita de gente, não de alvenaria. Pensa no que isso significa. Um prédio é estático, é inerte. Um organismo, um corpo feito de pedras vivas, está em constante movimento, crescimento, adaptação. E tem uma fundação, claro. Tem uma fundação, como o texto aponta, são os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. E a pedra principal, a que alinha tudo, a pedra de esquina. É o próprio Cristo. Exatamente. Peraí, isso é mais radical do que parece à primeira vista. Porque se os membros são as pedras vivas, então a saúde da igreja ela não depende do carisma do pastor, do tamanho do templo. Da qualidade do som no domingo. Nada disso. Depende da fé e da vitalidade de cada indivíduo que a compõe. É uma inversão completa de responsabilidade. Total. Mas, sendo um pouco o advogado do diabo aqui, essa ideia de um organismo vivo é muito bonita, mas não soa um pouco caótica? Uma organização com regras, com endereço fixo, não traz uma ordem necessária? É uma ótima pergunta, porque toca no centro da questão. Como esse organismo age? O texto nos dá exemplos práticos tirados do livro de Atos. Ah, interessante. Em um momento, a Bíblia diz que houve grande temor em toda a eclésia. Em outro, que a eclésia fazia contínua oração. É óbvio que não é o prédio que sente medo ou o que ora. Claro que não. Eram as pessoas agindo como uma unidade, com um sentimento e um propósito em comum. A ordem não vinha de um organograma, sabe? Vinha de uma conexão espiritual compartilhada. Era uma unidade de propósito, não de administração. Perfeito. Era de coração. Entendi. Isso se conecta com a ideia de ser chamado para fora, então. Não é só sair de um lugar físico. Exatamente. O fora de onde se é chamado é um sistema de vida. O texto cita uma passagem da carta aos Colossenses que é bem gráfica. Como ela diz? Diz que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Potestade das trevas. É forte? É uma forma de descrever um mundo governado por egoísmo, por valores invertidos. Ser chamado para fora é ser resgatado desse sistema e transportado para um novo reino. Com um novo rei e novas leis, baseadas no amor. Isso. Essa separação ou santificação não é um ritual.
É uma mudança de cidadania, de lealdade. É por isso que a ideia aqui é que a igreja não é um clube que você frequenta no fim de semana. Não é um evento. Não, é a sua nova identidade. É quem você é 24 horas por dia. Ok. Então temos esse grupo de pessoas, essa eclésia, que são as pedras vivas, chamadas para fora de um sistema e unidas por um propósito. Mas como esse grupo se forma? Alguém simplesmente acorda e decide, hoje vou ser uma pedra viva. De onde vem a igreja? Essa pergunta leva a outra inversão de lógica fundamental que o material apresenta. A ideia comum é que a instituição igreja é a guardiã do evangelho, a fonte que distribui a mensagem, né? Sim, é o que se pensa, geralmente. Mas a analogia usada aqui é o contrário. A palavra de Deus é a semente. O evangelho é semeado. E o coração humano é a terra. Exato, a semente é plantada. E as pessoas que recebem essa semente dão fruto, que se arrependem, que colocam sua fé em Cristo. Essas pessoas, juntas, elas tornam-se a igreja. Nossa, isso é poderoso. A igreja não é a dona do evangelho. Não é? Ela é um produto do evangelho. A igreja não gera a palavra gera a igreja. Isso tira o poder da instituição e o coloca totalmente na mensagem. Totalmente. O fundamento, como o texto reforça, citando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, já está lá e é único, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A base é essa. A base é essa. A igreja, então, é o edifício que cresce sobre esse fundamento. Ela não é o fundamento em si. E uma vez que esse organismo nasce, ele recebe uma missão. Uma missão muito clara e muito pesada. E que missão é essa? O texto destaca uma definição que está na primeira carta a Timóteo, que descreve a igreja como a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte são palavras bem imponentes, arquitetônicas. São, né? O que significa no dia a dia ser um pilar da verdade? Isso parece algo muito abstrato. Mas a implicação é extremamente concreta. Pensa numa coluna. O que ela faz? Sustenta o teto. Sustenta. Sem ela, a estrutura desaba. Um baluarte é uma muralha, uma fortificação, uma linha de defesa. Entendi. Então, a tese aqui é que a responsabilidade da igreja não é só acreditar na verdade em particular, mas sustentá-la publicamente, para que todos vejam e defendê-la ativamente. Isso transforma a fé de um evento de domingo. Uma responsabilidade constante. E essa responsabilidade é de cada pedra viva. O texto lembra que cada crente é chamado de templo de Deus, o lugar onde o Espírito de Deus habita. A morada de Deus. Exato. E cita as palavras de Jesus em João: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. A morada de Deus é o crente. A união desses crentes formam a coluna da verdade. Certo. Se a missão é sustentar a verdade, a gente precisa definir o que é essa verdade, porque hoje em dia, especialmente a palavra verdade pode significar qualquer coisa para qualquer um, né? Sim, essa é a minha verdade, é que ela é a sua verdade. Exato. Como o material define essa verdade que precisa ser sustentada? O argumento aqui é que, no contexto do evangelho, a verdade não é subjetiva. Ela é uma pessoa e uma mensagem. Uma pessoa. Sim. A fonte cita as várias vezes que Jesus se define no evangelho de João: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e a famosa frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Cristo e seus ensinamentos. Exato. Mas, para ser ainda mais específica, o texto aponta para uma oração de Jesus, também em João, onde ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, para o autor não há ambiguidade. A verdade é a palavra de Deus, as Escrituras. E é aí que entra o grande alerta do material sobre as distorções, sobre as tais doutrinas interesseiras, certo? Exatamente. A análise contrapõe essa verdade sólida com um aviso muito sério de uma das últimas cartas de Paulo, a 2 Timóteo. A passagem alerta para um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina é uma expressão forte.
O que a fonte define como o oposto disso? Uma doutrina doente É uma ótima forma de colocar. Uma doutrina doente ou enferma seria um ensinamento que não nutre, não liberta, não cura. Certo. A passagem continua dizendo que as pessoas, por terem comichão nos ouvidos, vão procurar mestres que digam o que elas querem ouvir, de acordo com suas próprias paixões. Comichão nos ouvidos. É uma imagem perfeita para os nossos tempos, não é? Totalmente. É a busca por mensagens que nos agradem, que validem nossos desejos, que prometam sucesso sem custo, em vez da mensagem que nos desafia a mudar. A crítica, então, é direcionada a qualquer ensinamento que coloque o interesse humano no centro. Exato. No lugar da mensagem original do Evangelho. E essa mensagem original, a sã doutrina, qual seria? A mensagem central e inegociável, segundo o argumento, é Jesus crucificado e ressuscitado. E a consequência prática disso. O amor. O amor. O mandamento principal. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o novo mandamento que Jesus deu, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Qualquer coisa que fuja disso é um desvio. É visto como um desvio perigoso, sim. E o texto faz um paralelo direto entre esse perigo e a crítica que o próprio Jesus fez aos líderes religiosos da sua época, os fariseus. Sim, é um paralelo muito forte. Afonso nos lembra do capítulo 23 de Mateus, onde Jesus os critica duramente. E por quê? Qual era o problema ali? Porque eles faziam tudo para serem vistos pelos homens. Amavam os primeiros lugares, os títulos de honra como mestre e guia. O foco era todo na aparência, no status, no ritual. E o resultado disso? O resultado, segundo Jesus, era que eles estavam fechando o reino dos céus para as pessoas. Eles criavam barreiras em vez de abrir portas. Nossa. É um alerta atemporal, sabe? A sugestão é que sempre que o foco muda da mensagem para o mensageiro, para os títulos, para a aparência, para a estrutura da organização, corre-se o risco de repetir o mesmo erro. A armadilha é a igreja, que deveria ser um organismo vivo. Se fossilizar numa instituição que mais atrapalha do que ajuda. Uau, ok. Então, vamos tentar amarrar tudo isso. A jornada que a gente fez aqui com base nesse material é impressionante. É mesmo. A gente saiu de uma única palavra grega, eclésia, os chamados para fora, passamos pela imagem de um templo vivo, um organismo feito de gente, De pedras vivas. de pedras vivas, edificado sobre Cristo, e chegamos na imensa responsabilidade individual de cada pessoa ser uma coluna e baluarte da verdade. E o mais importante é que a análise não termina nessa teoria toda, por mais bonita que seja. Ela aterrissa de forma muito prática, quase como um soco no estômago. Como assim? A citação final, que amarra tudo, é da carta de Tiago. E diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, saber tudo isso não serve para nada se não for colocados em prática. Exatamente. Saber que a igreja é um organismo e não um prédio é inútil se a pessoa continua agindo como se fosse um consumidor que vai a um clube uma vez por semana. Entendi. O chamado final do texto é para coerência. É para viver essa verdade de forma ativa, incorporando o amor, a humildade e o serviço no dia a dia. A ideia é parar de ir à igreja e começar a ser a igreja. É uma mudança de verbo. É uma mudança de verbo e essa mudança de verbo muda tudo. O material que exploramos hoje termina com esse chamado à ação, à prática. Isso nos deixa com uma reflexão final que vai além do texto, mas é inspirada por ele. Qual seria? Uma placa ou uma filiação, mas pela maneira como cada pessoa vive como cumpridora da palavra. Como essa perspectiva poderia mudar a forma como a comunidade e a responsabilidade individual na fé são percebidas hoje?